Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Hoje vamos ter um programa muito especial. Eu tenho a honra de receber uma pessoa ilustre que vocês vão ter o prazer de conhecer. José Ferreira, ele vem trazendo para a gente um ambiente, uma novidade que para mim até outro dia eu desconhecia e que hoje eu tenho a honra também de fazer parte, que é a diplomacia da Getro Internacional. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conversar e conhecer um pouquinho mais sobre ele, que faz um trabalho maravilhoso aqui no Brasil. Nós vamos para o comercial rapidinho e você é meu convidado para estar aí do outro lado, conhecendo José Ferreirinha. Ferreirinha para os íntimos, vocês vão ter a honra e o prazer de conhecê-lo. Eu estou assim deslumbrada com a pessoa que ele é e tudo o que ele vem fazendo e transformando na sociedade brasileira. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe, chama aquela pessoa que você acha ser importante estar conosco hoje falando sobre saúde financeira. Aguardo por você, voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Você é meu convidado. Hoje estaremos aqui com ele, José Roberto Alves Ferreirinha. Ele que é diplomata internacional da Getro, e você hoje vai ter a oportunidade de entender como que funciona esse universo, que para mim, até pouco tempo atrás, era desconhecido. E depois que eu conheci e tive a honra e o prazer de conhecer Ferreirinha, o universo se abriu para mim da questão da diplomacia civil. Se você não sabe como funciona, hoje você vai entender um pouco mais de como ele vem desenvolvendo esse trabalho lindo aqui no Brasil, com projetos sociais maravilhosos. É uma equipe de trabalhadores que estão hoje fazendo a revolução no nosso país. Seja muito bem-vindo. Ferreirinha para os íntimos, é uma honra muito grande estar te recebendo aqui no nosso programa. Ferreirinha, se apresente ao nosso público. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite, Flávia. Realmente, para mim é um prazer muito grande. Nós nos conhecemos há tão pouco tempo, né? Mas parece que a gente se conhece há muito tempo. Exatamente. Criamos um laço de afinidade muito grande. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar sobre a diplomacia. É um trabalho que eu desempenho com muita alegria, um prazer. Eu costumo dizer que o trabalho ele funciona quando você ama aquilo que você faz. Perfeito. Não é? E trabalhar na Getro é uma honra, é um prazer de ver pessoas ficando felizes como você ficou feliz de conhecer esse projeto, não é? É lindo, lindo. Me sinto assim, extremamente grata a Deus e com muita honra que eu me tornei parte desse todo, né? Porque quando a gente se une, a gente se torna um todo. E estou muito feliz com essa possibilidade, com essa possibilidade de conhecer tantos projetos bacanas e estar em contato com vocês e fazer parte desse time que hoje está revolucionando, e você vai poder conhecer um pouquinho mais. E eu falo, Ferreirinha, que muitas pessoas, quando eu divulguei nas minhas redes sociais o evento, e as pessoas me deram os parabéns, e depois me perguntaram, Flávia, mas o que é isso? O que você está fazendo agora? Eu falei assim, cara, é uma oportunidade da gente trazer para o público que me segue o que é a diplomacia civil e como que a gente vem desempenhando esse papel, esse trabalho hoje dentro da sociedade. E ninguém melhor do que você para colocar o nosso público a par desse trabalho lindo que vocês vêm desenvolvendo, que nós estamos agora desenvolvendo. Que bom, que bom. Então, Flávia, o trabalho da Getro, na realidade, nós validamos um trabalho que as pessoas fazem, às vezes, involuntariamente, ou às vezes voluntariamente. Porque toda vez que você traz algo de benefício para a sociedade, de uma forma, talvez até inconsciente, você está exercendo uma capelania, entendeu? Sim. A Getro nasce com o objetivo de validar o trabalho dessas pessoas, entendeu?
Por exemplo, você já vem fazendo um trabalho social há muito tempo, mas Exato. agora, através da Jetro, a Jetro então te deu o quê? Nós usamos um termo que os bons, além de vós, precisa de poder. De que forma? Nós então validamos o seu trabalho. De que maneira? Te dando uma chancela de diplomata civil humanitário. Lindo. Entendeu? É esse o nosso trabalho. Esse é o trabalho da Jetro. É reconhecer aquele trabalho que as pessoas fazem de uma forma voluntária, e o mais importante, com amor, com dedicação, entendeu? Sim. E nós temos o maior exemplo, o maior capelão da história da humanidade foi Jesus Cristo, né? Sim. Ele fala isso no exemplo ali do bom samaritano, né? Que as pessoas, a Bíblia fala que o sumo sacerdote passou do lado do mendigo, né? De alguém que tinha sido assaltado, e um levita também passou do lado, mas o samaritano viu a situação, desceu da sua cavalgadura, foi até lá e atendeu a necessidade. Então o getriano, ele faz isso, ver a necessidade do ser humano e atender a necessidade. É isso o nosso trabalho. Lindo, lindo. Você que não sabia o que a Jetro e o que o getriano ele faz, tá aí. Eu não tinha consciência que esse trabalho que eu também venho desenvolvendo desde 2019 tinha esse perfil e que eu poderia ter essa possibilidade de fazer parte desse time tão lindo. E eu me senti extremamente honrada quando disseram para mim: você já é uma getriana. Eu falei, mas como assim? Como assim? Eu desenvolvo de coração, gente, eu faço o meu trabalho, é um chamado, é uma missão. E a gente não tem noção nem proporção do tamanho, de quantas pessoas a gente está atingindo, mas a gente tem o objetivo de atingir o maior público possível, né? Isso. E quando tem esse reconhecimento, é algo que traz uma alegria muito grande, porque muitas vezes a gente se pega fazendo, Ferreirinha, faz, e você fala assim, cara, eu faço porque eu amo realmente. Porque nem sempre a gente vê o retorno daquilo que a gente está investindo dia após dia. E para mim, ter tido a oportunidade de me tornar parte da Jetro e ser reconhecida, você não tem noção como que meu coração explodiu de alegria. Foi uma emoção muito grande, porque eu me senti honrada e falei, cara, valeu a pena. Eu faria tudo de novo. Não pelo reconhecimento, nem pelo mérito, mas porque você vê o fruto da sementinha que você vem lançando germinar. Essa semana eu estava comentando com a minha esposa sobre algumas situações. Eu disse para ela, existem várias sementes. Existe semente que nasce com rapidez. Mas até eu disse para ela, você sabe quanto tempo demora um bambu para nascer? Ela disse, não tenho nem ideia. Eu falei, 10 anos. Porque o bambu, primeiro, ele desce, fixando as raízes até o lençol freático. Sim. Depois disso, ele começa a nascer para cima. Olha que interessante. Eu não sabia disso. Olha que interessante. Às vezes, você faz um trabalho, você fala assim, poxa vida, quanto tempo está fazendo para mim não receber recompensa? Mas é uma semente que vai demorar tempo para nascer. Mas quando ela nascer, mas depois que ele nasce, meu Deus do céu. Quase que o céu é o limite, porque o bambu ele cresce e fica alto, Exatamente. né? E uma outra coisa com relação a Jetro. A Jetro na realidade, um personagem bíblico, né? Que foi o primeiro mentor da história humana, que é o sogro de Moisés. Entendeu? Moisés estava no deserto com o povo, vivendo uma situação inusitada, não é? Moisés ele vinha de 40 anos de pastor de ovelha, e de repente, com 3 milhões de pessoas aproximadamente, ele conduzindo no pelo deserto e atendendo todo mundo. Aí o sogro dele, que vem de Midian com a esposa de Moisés, é interessante isso, que Moisés, quando foi libertar o povo do deserto, o povo de Israel no Egito, ele estava separado da esposa. Ele deixou a esposa com o sogro, né, com Jetro, e foi para o Egito libertar o povo. E quando ele está voltando, quando ele está no deserto, aí Jetro vai encontrá-lo com a esposa e com o filho, e encontra Moisés naquela luta, com um monte de gente em volta dele, questionando, fazendo perguntas, buscando solução, buscando respostas e tal. E Jetro, então, vê aquilo e diz assim, Moisés, o que você está fazendo, você matará a si mesmo e esse povo. Então, foi quando ele criou a primeira mentoria. Ele disse para Moisés, você faz o seguinte, você escolhe entre todo o povo
pessoas da sua confiança, homens dignos e capacitados, e coloca sobre eles. Aí ele criou um grupo de 10, 50, 100 e 1000. Então ali nasce a primeira mentoria humana. Olha entendeu? Isso. Primeira instrução humana nasceu ali, né? O primeiro mentor foi Jetro. Então a função nossa é isso, é dar mentoria para as pessoas. É mostrar para a pessoa o caminho. Como deve agir, como deve proceder, como deve tomar decisões. E a nossa função é fazer essa intermediação de pessoas entre o governo e a população, entre o Estado e a população, trazendo soluções. E às vezes a solução está tão fácil que as pessoas não conseguem chegar. Mas nós que já temos a experiência e já temos uma caminhada longa com isso, nós estamos lá de fora, nós enxergamos e levamos a solução. Que nem você, vivendo um bom tempo, fazendo um trabalho, e não sabia que você já era o que você é. Exato, exato. E de repente a gente descobre que você é uma grande produtora de benefício humano, não é verdade? A gente está já um longo caminho, já tem alguns anos que a gente está nessa busca de fazer acontecer, de trazer transformação de vida, através da elevação de consciência, da educação financeira e dos investimentos, trazendo essa possibilidade através das redes sociais, que é onde, desde que nasceu esse sentimento no meu coração, eu falei, como que eu consigo atingir o maior público possível? E foi em meio à pandemia, então a pandemia era pela internet. Então, ali em 2019 para 2020, eu falei, cara, eu quero levar a verdade que liberta, porque os investimentos me trouxe essa possibilidade de me libertar financeiramente e me aposentar aos 44. E ninguém ensina da forma correta como investir. Então, como que eu levo essa verdade que liberta para as pessoas? Porque eu me senti tão abençoada que eu falei, Deus, quando a gente é abençoado, a gente precisa transbordar na vida do outro. É verdade. E em meio à pandemia, todo mundo com medo de falar uns com os outros, usando máscara até dentro de casa, eu falei, como que eu posso levar? E um mentor virou para mim, entendeu a minha história na época e falou, olha, Flávia, hoje está todo mundo em casa nas redes sociais. Vai para o Instagram e começa a ensinar. Olha que lindo. E de lá para cá, as redes sociais, eu falei, cada hora eu fui adquirindo uma, a última agora foi o YouTube, e através desse programa eu falei, eu ainda não estou no YouTube, eu vou entrar pelo YouTube, pelo programa Saúde Financeira, porque aí eu consigo também deixar registrado não só o que a Flávia pensa, o que a Flávia vivenciou, as experiências e vivências da Flávia, mas de convidados que podem vir também contribuir, falando de tudo um pouco, porque o dinheiro permeia todas as áreas da vida, mas que a gente traz insights poderosos que contribuem com a vida de quem está nos assistindo e a gente cresce e evolui juntos. Verdade. Olha, é interessante você falando isso, é uma estratégia, né, que você desenvolveu. Eu fico imaginando, por que Jesus morou em Cafarnaum? Ele poderia ter morado em várias cidades, né? Sim. Cidades importantes, mas ele foi morar em Cafarnaum. Porque Cafarnaum era uma rota de mercadores. Havia uma rota que vinha da Síria e que ia para o Egito ou indo para Jerusalém. A cidade de Cafarnaum era uma cidade dormitória. Eles paravam lá, entendeu? Sim. Para dar alimento aos animais, para descansarem, para continuar a jornada. Então, ou seja, era um ponto estratégico. Exatamente. Então, eles chegavam lá em Cafarnaum, vindo do Egito ou vindo de Jerusalém, paravam em Cafarnaum para ir para os destinos deles. Quer dizer, o que vinham de um lugar para outro, paravam já ficava sabendo o que Jesus havia feito. Tanto é que a Bíblia diz, no capítulo 2 de Marcos, estando ele em sua casa, Jesus tinha uma casa lá em Cafarnaum. Isso é estratégia. Por quê? Porque todo mundo que passava por ali, chegava na cidade, via o que ele estava fazendo e levava a mensagem. Então, é interessante quando você tem essa estratégia, essa visão de estratégia de alcançar as pessoas. De que maneira? Hoje, a melhor forma é a rede social. Rede social. Né? E aí, com a questão da rede social, a gente vai buscando assim, bom, como que eu posso divulgar um trabalho, um produto novo que eu estou fazendo ou um vídeo? A gente utiliza a questão do tráfego pago. A gente alcança uma galera. Cara, pelo YouTube, vamos deixar registrado no YouTube. Pelo Instagram, agora a próxima estratégia, estou indo pelo LinkedIn. E aos poucos a gente vai permeando, por quê? Porque a gente precisa levar a palavra. Sim, claro. E eu, como missionária que sou, eu falo assim, qual é a estratégia para eu alcançar o maior número de brasileiros, seja no Brasil ou fora do Brasil? Porque a questão da educação financeira, ela não é ensinada. Não foi na escola,
Não é no ensino básico, não é na faculdade, não é no mestrado, nem na pós-graduação. Ensina-se sobre finanças, Exato. sobre economia, mas na prática, a questão do comportamento financeiro é o que pega. Porque mexer com planilha todo mundo aprende. É verdade. Fazer cálculo as pessoas aprendem. Na engenharia, você sai da engenharia. Eu sou engenheira mecânica, sai da engenharia fazendo cálculo e tal. Só que você não aprende a lidar com dinheiro, porque dinheiro tem a ver com emoções. Tem a ver com comportamento. São atitudes que você toma com relação ao dinheiro, que se suas emoções estiverem fora do prumo, você sai gastando além da conta e se endivida. É verdade. Então, quando a gente olha para a questão do comportamento financeiro, cada pessoa tem seu eu financeiro. E isso aí vem intrínseco em cada um como a forma que ele aprendeu a lidar com o dinheiro na infância. Exatamente. Ninguém nasceu sabendo, mas de alguma forma os seus pais, os seus avós, o meio ao qual você cresceu, foi incutindo em você algumas crenças com relação ao dinheiro. Crenças positivas, como pode ter sido crenças negativas. E isso você traz para a vida adulta. E deixa eu te dar uma informação, não cortando o seu raciocínio, que é muito interessante. Está provado estatisticamente que nós pronunciamos 23 palavras negativas e uma positiva. Olha isso. Entendeu? Geralmente para criança. Você fala 23 vezes não e uma vez sim. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Isso que ele falou é extremamente importante e eu amo entrar nesse tema. Nós voltamos já já. Fique com a gente. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, compartilhe. Chama aquela pessoa que você sabe que é importante estar aqui para ouvir esse bate-papo com insights poderosos. Aqui a gente entrega ouro para você. Já voltamos. Estamos de volta e conversando aqui com Ferreirinha, ele que é diplomata da Getro Internacional e compartilhando com a gente aqui insights poderosos. Nós estávamos falando há pouco, né, Ferreirinha, sobre a questão de quantos nãos a gente recebe ao longo da vida, principalmente na primeira infância. Qual é o impacto que isso traz na sua percepção? Na realidade, essas informações, porque a criança, até os 7 anos, que está no período de formação da sua personalidade, não é? Sim. O que acontece? Quando ela está gravando mais informações, então a criança mais grava a informação, não é? Porque na realidade, nós seres humanos, nós temos 2 maneiras, nós captamos e transmitimos, né? Sim. Captamos informações e transmitimos informações. A criança, naquele período, até os 7 anos, é o período que ela mais capta a informação. Então, nesse período que é o período que tem que ter muito cuidado das informações que você vai passar para ela. A criança é uma esponja, Exatamente. Né? Ela vai absorvendo, ela vai absorvendo. E o que acontece? Porque, na realidade,
a gente já começa a captar informação desde o momento embrionário. Do útero da desde mãe. O útero, né? O sentimento desde dela o feto, passa. exatamente. Nós captamos todas essas informações. E como você não sabe trabalhar essa problemática, o que acontece? Ela vai se solidificando no seu inconsciente. É a grande barreira que nós enfrentamos às vezes, daquela dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não mereço. Porque recebeu tanta informação negativa que o seu inconsciente já está saturado dessas informações, de que ele não consegue, de que ele não pode, de que ele não merece, de que ele não tem, entendeu? E aí ele mesmo se sabota ao longo da vida. Exatamente, ele mesmo se sabota, ele mesmo, sabe, por isso que a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 12 de Romanos, diz assim, versículo 1 e versículo 2, Paulo diz assim, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A chave está aqui, em transformação do entendimento. Então, é uma consciência transformada e uma mente renovada. Quando você tem a sua consciência transformada, aí você começa a perceber quem você é na realidade. Entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, são 3 pilares para a nossa vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Isso é a base. Então não importa o que as pessoas digam, o que as pessoas acham, o que as pessoas imaginam a meu respeito. Entendeu? Eu tenho que ter uma consciência transformada daquele que eu sou através da espiritualidade. Perfeito. Perfeito. Tocou no ponto. Quando fala da gente saber a nossa identidade, quem somos, o que somos e por que somos, você já se apropria e você consegue quebrar qualquer engano. Engano que tenham te dito em qualquer etapa da sua vida. Porque a gente ouve muitas coisas. E muitas vezes as pessoas falam até mesmo com o intuito de te rebaixar sua autoestima. Mas quando você conhece a palavra e você sabe quem você é, o poder que você tem, o que você pode fazer com ele, nada te segura. Nada, exatamente. Pegando esse link, quando falamos de liderança, certo. Como que você faz esse vínculo do líder com essa visão de quem ele é e de tudo que podem ter tentado dizer que ele não era, para que ele consiga chegar a ser um líder eficaz? Olha, primeiro consciência, né? E você sabe que existe 2 tipos de líder, né? Existe o líder eficaz e o líder eficiente. Sim. O líder eficiente é aquele que faz tudo que você manda fazer, ele faz. Com alegria, com satisfação, com prazer. Esse é o líder eficiente. Mas o líder eficaz não precisa de mandar. Ele tem autonomia, ele faz automaticamente. Exatamente. Esse é o líder eficaz. Ele sabe que então não precisa alguém falando, fulano faz tal coisa. O meu pai naquela conhecimento da época, não é? E simplicidade da roça, ele contava uma experiência que é interessante. Ele dizia que um cidadão foi fazer um contrato numa fazenda, o patrão foi fazer um contrato, contratar pessoas para trabalharem, e o que ele fez? Ele ficou numa sala, na mesa, a porta fechada, depois da porta, entre a porta e a mesa, ele colocou uma vassoura no chão. Aí lá ele citava o nome. Senhor fulano! A pessoa vinha, pulava a vassoura e falava com ele. Despedia e ia embora. Fulana, mesma coisa. Fulano, mesma coisa. Até que chegou um cidadão e disse, seu José, fulano de tal. Seu José veio. Quando ele viu a vassoura no chão, ele parou, pegou a vassoura, colocou a vassoura no canto e foi para a entrevista. Então o senhor está contratado. Olha isso. Olha que coisa tão simples, mas que demonstra o que é uma realidade, o que é uma verdade. Então, o que é um líder? O que é um líder? A liderança é a habilidade de influenciar pessoas a trabalhar com entusiasmo na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum.
Isso é uma liderança. Sim. Entendeu? Porque o líder, ele faz com que as pessoas, despertam nas pessoas o desejo de ser igual a ele. Eu queria ser que nem a Flávia. Ele influencia, por exemplo. Exatamente. Ele não precisa nem abrir E é uma a boca habilidade, isso é uma habilidade falar. natural. As pessoas observam e querem seguir, Exatamente. querem fazer. Exatamente. É a habilidade de influenciar pessoas. Entendeu? Isso é liderança. Sim. Então a liderança, porque agora tem a liderança que é imposta, que na realidade não é uma liderança, é uma chefia, É né? chefia, É. chefia. Então, o líder é aquela pessoa que tem essa habilidade. Não precisa provar nada para ninguém, ele é o que é, ele sabe quem ele é e onde ele está e o que ele faz, né? Perfeito. Engraçado. Semana passada, uma pessoa, ela nunca tinha visto, entrou em contato e ele falou assim, nossa, você é uma pessoa multifacetada, né? Eu vi lá nas suas redes sociais e tal, eu só trabalho com 2 coisas e tal, estava olhando e me fiz uma pergunta e eu queria te fazer uma pergunta. Você quer provar o quê para quem? Eu escutei assim, estava conhecendo a pessoa pela primeira vez, conversando com ela online, virei para ela e falei assim, olha, na altura do campeonato, eu te digo que eu não preciso provar mais nada para ninguém. Teve uma etapa da minha vida que eu quis sim provar para o meu pai, mas hoje ele já não está mais aqui. E hoje, graças a Deus, eu faço o que faço por amor. E com por propósito. espontaneidade. E por espontaneidade. Eu não tenho necessidade nenhuma de provar nada para ninguém. O meu trabalho, ele é multifacetado porque está linkado. Cada etapa do meu processo tem um único objetivo, que é transformar vidas. Mas é isso mesmo, interessante. Eu estava conversando com um parceiro, um amigo meu, doutor Mário, e ele é dono de um banco. E ele falou assim para mim, Ferreirinha, cara, você é um cara que você tem muitas conexões, poxa vida, admiro você pelo seu trabalho e tal, mas eu acho que você deveria focar em um negócio. Foca em um objetivo. Eu falei, doutor, eu até agradeço a sua sugestão, mas eu não vou trabalhar para o senhor. Entendeu? Falei, como o senhor disse, eu tenho muitas relações, eu tenho muitos contatos, muitas pessoas, então eu não vou colocar o meu potencial limitado ao teu trabalho. Falei, mesmo porque eu não trabalho por dinheiro. Sim. Entendeu? Eu não falei para ele, não preciso de dinheiro, doutor. O senhor me desculpe. O senhor pode me oferecer um ótimo salário, mas... Entendeu? Mas, na realidade, eu percebi que ele queria que eu trabalhasse para ele, entendeu? Sim, sim. E às vezes acontece, Flávia, é isso, na realidade. A pessoa limitada que nós citamos, ela não consegue desenvolver em outras situações, em alguns aspectos. O que ela faz? Ela projeta a imagem dela em você. E ela fala, por que eu não sou que nem ela? Como eu não consigo ser que nem ela, o que eu vou fazer? Eu vou criticá-la. E assim, depois eu parei para pensar e refletir, e eu falei assim, cara, isso fala muito mais sobre ela do que sobre mim. Exatamente. Porque o meu processo, quando eu desenhei, cada vez que eu trago uma solução a mais, ou eu vou buscar uma competência a mais em mim para poder trazer para o outro, tudo está linkado. E tudo tem motivo e propósito de ser. Então, o que ela disse fica para ela e eu sigo o meu caminho. Porque eu não preciso provar nada para ninguém, eu sei onde eu quero chegar e por que eu quero fazer. E uma outra coisa, Flávia, isso demonstra que... Porque quando a nossa vida começa a incomodar de alguém, é porque está dando certo. Entendeu? Eu estou aprendendo sobre isso na prática. Não, é verdade. Porque enquanto você não está incomodando ninguém, tá tudo tranquilo. Mas quando você começa a incomodar alguém começa a perceber... Porque é o seguinte, ó. Na realidade, nós temos... Existem 3 mundos, existem 3 universos. O cósmico, o pessoal, o individual e o universal, e o bíblico. Sim. O bíblico. E a Bíblia diz que vós sois a luz do mundo. E quem disse isso foi Jesus Cristo. Sim. Não foi nenhum pensador, não foi nenhum filósofo, foi Jesus Cristo. Ele diz, vós sois a luz do mundo. E a luz, ela incomoda as trevas. Incomoda. Entendeu? Às vezes, e você não precisa nem falar.
Não, é só sua energia. Você chega no ambiente, você não falou nada com ninguém, tem pessoas ali que já não gostam de você. Você sente que a pessoa já virou o rosto. Eu falei assim, gente... Exatamente. É isso, na realidade, é isso que acontece. Quer dizer, o mundo que você está vivendo está inserido dentro de um mundo espiritual. Sim. Que é esse mundo espiritual. Porque, na realidade, que é um mundo eterno. Porque as pessoas estão presas a esse mundo físico, esse mundo passageiro, que um dia vai acabar. Mas o espiritual é eterno. E isso choca não só a pessoa natural, mas o mundo espiritual que em volta da pessoa também, entendeu? Fica incomodada. Exatamente. Fica incomodada. Gente, eu falo com vocês que aqui a gente só aprende. Eu amo quando entra nessa linha espiritual. Mas a gente vai para o comercial e volta já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Daqui a pouquinho temos mais do Ferreirinha. Estamos de volta com Saúde Financeira com Flávia Alves e aqui com Ferreirinha, diplomata da Getro Internacional, trazendo para a gente informações preciosas e a gente aqui com insights deliciosos, falando um pouquinho de espiritualidade, que é uma coisa muito gostosa de falar e eu amo. Ferreirinha, trazendo ainda, vindo nessa linha, né, da liderança, do crescimento financeiro, como que a gente vincula e linka essa questão, né? A gente aqui falando de saúde financeira, falando de liderança, falando da Getro, que é um trabalho lindo e que é feito por líderes humanitários, né? E que o recurso financeiro ele é necessário para que a gente também consiga alcançar e abençoar a vida de outras pessoas. Como que você vê e permeia, né, essa questão financeira dentro da liderança da Getro, dentro dos projetos que os getrianos desenvolvem? Ok. Flávia, na realidade, a mentoria, ela vem para dar para a pessoa o crescimento, o autoconhecimento, o crescimento pessoal. Sim. Então, nós quebramos alguns paradigmas. Por exemplo, as pessoas pensam que riqueza é ter dinheiro. Engana-se. Engana-se. Entendeu? E quando a pessoa ela tem essa mentalidade de que ser rico é ter dinheiro, então ela vive em função disso. Se torna até um escravo do dinheiro. Então, o que precisa ser trabalhado nessa pessoa? Ela precisa entender que a riqueza não é ter dinheiro. Entendeu? Eu até brincando uma vez com meu filho, ele disse assim, pai, eu não sei por que o senhor não é um homem rico ainda. Falei, filho, o pai é riquíssimo. Eu só não tenho dinheiro suficiente. O que você imagina? Mas riqueza... Sou rico das graças de Deus. Exatamente. Porque, na realidade, o recurso financeiro é algo que vem
do seu trabalho, do seu talento, da sua capacidade, Sim. do seu desenvolvimento, da sua técnica. Porque tudo está ligado a uma técnica. Porque a pessoa, quanto mais técnica ele tem, por que o Neymar ganha tanto dinheiro? Porque ele tem uma técnica que ele desenvolveu na vida. Por isso ele tem condições de receber aquilo que ele ganha. E também porque ele tem dons e talentos Sim. que vieram intrínsecos com ele. Cada um de nós Exatamente. foi dado dons e talentos, virtudes Exatamente. dados por Deus, nosso Criador, e ele nos capacitou também para que a gente possa fazer tanto quanto ele. E ele é tão próspero e abundante que ele fez esse universo maravilhoso, ainda criou esses seres aqui, ó, maravilhosos, complexos, mas perfeitos, à imagem e semelhança dele. Sim. Então, como imagem e semelhança dele, nós temos dons e talentos, cada um com o seu, que a gente pode fazer dinheiro com esses dons e talentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu faço palestra, eu costumo fazer uma pergunta. Nós geralmente perguntamos para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Então, cada criança fala, não, quero ser professor, quero ser motorista, quero ser delegado, quero ser soldado, cada um tem uma definição, né? Mas se eu perguntasse para você, mas se você tivesse hoje, por exemplo, um sonho, e nesse sonho você estava diante de Deus, e você perguntasse para Deus, Senhor, o que o Senhor quer ser quando crescer? O que Deus responderia? E eu falei, pessoal, eu estou fazendo essa pergunta, mas essa pergunta tem um fundo de verdade uma verdade muito grande. Então, o que Deus responderia para você se você perguntasse para ele, Deus, o que o Senhor quer ser quando crescer? Então, cada um tem a sua resposta, né? Sim. Eu falo, não. Você sabe o que Deus responderia? Eu quero ser Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré, Deus foi gente. Sim. Em Jesus de Nazaré, Deus teve fome. Em Jesus de Nazaré, Deus teve sede. Em Jesus de Nazaré, Deus suou. Deus sentiu dor. Sim. Em Jesus de Nazaré, ele vivenciou Deus as foi... experiências terrenas. Exatamente. Deus viveu em Jesus Cristo a sua criação. Sim. Isso foi a realização da divindade. Perfeito. Perfeito. Analogia perfeita. Olha que eu não tinha parado para pensar nisso, mas é fato. Falei que ia quebrar alguns paradigmas. Aqui a gente só aprende, gente. Espetacular. E quando a pessoa é mentorada, que ela passa então a mudar essa mentalidade, aliás, ela transformar essa mentalidade, ela ter essa transformação de consciência, e essa mentalidade dela transformada, aí é uma nova realidade, né? Uma nova realidade. É como uma borboleta que um dia foi larva, tornou-se lagarta, entrou num casulo e depois tornou-se uma borboleta. E voou. Voou. Deixou de rastejar para voar. Aí o céu é o limite. Exatamente. Isso é transformação de consciência. Isso. E é o que a gente traz aqui nesse programa, gente. É transformação de vida, mas a transformação ela começa aqui. Exatamente. É na mentalidade. É elevar o nível de consciência sobre a forma como você encara, enxerga determinadas situações da vida, porque a partir desse momento você começa a quebrar paradigmas, que é o que Ferreirinha acabou de dizer, e você começa a alcançar e galgar novos ares. Cada vez você voa mais alto em todas as áreas da vida. Exatamente. Né? Então, é muito importante quando a gente toma consciência disso e busca, e isso a gente alcança como, Ferreirinha? Através do autoconhecimento, através de buscar mentores que conseguem nos direcionar, porque já vivenciaram muitas situações na vida e conseguem contribuir com aquele que está no caminho ainda, né? Exatamente. O nosso projeto é que cada diplomata civil humanitário seja um mentor. Perfeito. Mas ele pode dizer assim, mas eu não tenho uma capacidade de uma formação, talvez eu não tenha uma capacidade de comunicação, talvez eu não consiga, mas você pode trazer a pessoa para o nosso grupo, não é? Sim. Que pode ser mentorado por uma outra pessoa. Então, de qualquer forma, você está fazendo. De qualquer forma, você está... Por exemplo, Jesus, para realizar aquele milagre da pesca maravilhosa, ele usou a canoa, o barco de Pedro, né? Sim. Então, Pedro tinha que ter o barco, para Jesus poder entrar lá no barco. Pregou para o povo e depois disse para Pedro, faça mar alto e lança a rede do lado direito do barco e achará muito peixe. Quer dizer, então, olha que coisa interessante. Jesus poderia falar para os peixes virem, né? Mas ele faz isso. Então, a gente precisa entender que nós vivemos numa sociedade que você tem o seu dom, a sua capacidade, o seu talento. Olha, dom, capacidade e talento.
É que as pessoas às vezes confundem dom com talento. Talento é algo nato do espírito humano. Dom já é uma dádiva vindo de Deus. De Deus, do Espírito. Do Espírito Santo que você recebe. Isso é um dom. Sim. Entendeu? Agora, o talento não. O talento está no ser humano, no espírito humano. Por que no espírito humano? Porque o espírito humano veio de Deus. Sim. Entendeu? E há uma diferença do talento para o dom. Porque o dom você adquire para exercer uma função específica. O talento é algo que você desenvolve de uma aptidão que você tem. É igual, por exemplo, a pessoa que ela tem aquela facilidade para tocar um instrumento. Exatamente. E muitas vezes, criança já pega ali, ainda nem entrou na aula, mas ele já tem aquela facilidade. E é diferente, eu falo por mim, eu não consigo tocar não consegui ao longo da minha vida aprender a tocar nenhum instrumento, mas tem pessoas que já nascem de pequenininho, já tem aquela facilidade de tirar a nota ali do instrumento. É um talento que ele já nasceu com ele. Exatamente, um talento. Então, quando você olha para essas situações de que cada um tem o seu talento e explorar esse talento para fazer o recurso financeiro, é algo que você já vai fazer com uma facilidade muito grande. E a pessoa, quando ela é mentorada, quando ela tem um mentor que instrua ela, uma das coisas que ela precisa aprender é o seguinte: ela tem talento para exercer uma função, para executar algo. Mas tem uma outra pessoa que tem outro talento para fazer daquilo que ela fez se multiplicar. Às vezes a pessoa que tem o talento, ela se prende à sua criação como se fosse o seu filho, e às vezes mata o filho porque ela não deixa que uma outra pessoa faça com que ele desenvolva. Se desenvolva. Você conhece a história de Van Gogh, não conhece? Sim. Van Gogh, ele vendeu um quadro enquanto ele era vivo. E foi o irmão dele que comprou. Viu um quadro, foi lá e comprou o quadro dele, achou muito lindo e comprou. Depois que ele morre, o irmão dele foi lá no ateliê dele e encontrou várias gravuras. Aí ele reproduziu e vendeu. E só um quadro dele custa $100 milhões, que é os girassóis. Olha isso. Entendeu? Agora veja, se ele tivesse uma mentoria, se o seu irmão tivesse dito: olha, você vai continuar pintando e eu vou vender. Entendeu? É unir forças para poder alcançar um público maior e trazer esse retorno. Tem que ter essa sensibilidade. Uma vez eu fui convidado por um amigo meu que tem uma empresa, ele falou: eu gostaria que você desse uma olhada e visse o que precisa ser mudado na empresa e tal. Aí eu liguei para a secretária dele, para a atendente. Eu disse: alô, tudo bem? Tudo bem. Era monossílaba ela, sabe? Sim, só respondia o que você perguntava. O fulano, ele não está. Como é que eu faço para falar com ele? É só quando ele estiver aqui, tá? Entendeu? O diálogo não rendia, ela não teve aquela empatia com você. Aí ele falou para mim: o que você achou? Falei: a primeira pessoa que tem que ser mudada é a sua atendente. Sabe por quê? O seu cartão de visita é tua menina que atende. Ela tem que ser gentil, ela tem que ter sensibilidade, simpática, trazer alternativas. Entendeu? Olha, fulano não está, mas você quer deixar o seu contato, eu vou passar para ele. Quando ele voltar, eu falei que o senhor ligou e tal. Falei: a primeira pessoa é ela, muda ela, cara. Porque o grande problema dos empresários, sabe qual que é? Ele treina as pessoas e fala assim: a pessoa com menos capacidade vai para o atendimento. Vai ser telefonista. Entendeu? Teria que ser a pessoa mais habilidosa porque vai ser a primeira pessoa que vai atender quem chega, o cliente que chega. A minha filha mais velha, ela está morando em Boston hoje. Uma vez ela chegou e falou: pai, eu estou com um problema sério na empresa. Tinha três grupos de vendas e ela era supervisora de um grupo. Ela falou: só o canal dela vendia 3 milhões por mês de venda. Sim. E ela falou assim: mas eu estou com problema com algumas vendedoras. Eu falei: qual é o problema, filha? Um problema com a empresa e tal, como é que eu faço? Falei: faz o seguinte, trata com cada uma na sua individualidade. Descubra qual é a necessidade dela e atenda a necessidade dela. Leva um presentinho, leva um bombom, conversa com elas. Depois de um mês ela falou: pai, sabe o que as meninas falaram? Ana Paula, eu estou aqui trabalhando por tua causa, não é nem pela empresa, por causa de você. Olha isso. Liderança. Olha isso. Entendeu? Então, tem que ter essa habilidade, vai ter que ser mentorada. E a minha filha: isso tudo é que eu pedi alguma coisa, pai e tal. Porque vai dando direcionamento. Exatamente. A gente sabe o que é o ser humano, e a gente trabalha com o ser humano, sabe como é que é
quais são as nuances, quais são as necessidades, como que ela reage diante de algumas situações. Então, você tem que ter essa sensibilidade para você poder mentorar, para você poder direcionar as pessoas como fazer. Perfeito. E olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa paga para um psicólogo, vai lá e se deita no divã, fica uma hora falando. Aí termina de falar, paga e vai embora. E fala, foi muito bom. Mas na realidade, o psicólogo só ouviu, e anotou, fez 3 perguntinhas no final. E ele foi embora para casa com as 3 perguntas na cabeça para deitar no travesseiro e dar continuidade, solucionando aí as situações da vida prática. Gente, o papo está muito bom, mas a gente está acabando, passa tão rápido. Ferreirinha, como que as pessoas acessam você? Quais as suas redes sociais? Para que o nosso público possa também conhecer um pouco mais de você. Eu posso deixar meu telefone? Pode. Meu telefone é o DDD 11 98149 3771. Dá para colocar no rodapé aí? Esse é meu telefone mais fácil para mim encontrar. Repete mais uma vez que a gente já vai colocar ali no rodapé. É 11 98149 3771. E pode me ligar a qualquer hora. Só não depois da meia-noite, que eu desligo à meia-noite. Mas 7 horas da manhã já está ligado novamente. E ele responde rápido, viu, gente? Gente, estamos chegando ao final. Ferreirinha, uma honra imensa recebê-lo aqui. Gratidão. Volte sempre, essa casa é sua. E você que está aí, espero que você possa ter aprendido e crescido um pouquinho mais com todo o conteúdo que a gente trouxe aqui hoje para você. Como eu digo, eu sempre busco trazer o melhor. As pessoas que sentam nesse sofá são pessoas que vêm, pessoas próximas a mim, que eu tenho muita satisfação de conviver, e eu compartilho com você um pouquinho do que a gente vivencia, que a gente compartilha aqui no nosso dia a dia. É uma grande honra estar com você. Na próxima sexta-feira, às 18 horas, no mesmo bate-local, aguardo pela sua presença. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos e até lá. Gratidão, Ferreirinha. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Tá aí o Instagram grandão aí na frente. No meio da minha testa. O que aconteceu aí? Pronto. Gente, estamos terminando. O que é bom dura, passa tão rápido. E aqui agora, Ferreirinha, vamos de novo, peraí. Gente, estamos terminando. O que é bom passa tão rápido que a gente nem percebe, o tempo voou. Ferreirinha, meu querido, fala pra gente como que as pessoas que estão nos seguindo se contactam com você. Ok. Eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui. O meu contato é 11 98149 3771. Repetindo, 11 98149 3771. Maravilha. Se você quiser entrar em contato com o Ferreirinha, ele responde rapidinho. Só não ligue depois da meia-noite, porque ele disse que ele desliga o celular. Mas, Ferreirinha, uma honra imensa ter você aqui no meu programa. Volte sempre, essa casa te pertence. E você que está aí do outro lado, aguardo por você na próxima sexta-feira, no mesmo bate-horário, às 18 horas, nosso programa ao vivo.
Venha com a gente, é sempre uma honra e um prazer. Todos os nossos convidados são escolhidos a dedo e a gente traz aqui insights poderosos para contribuir com o seu crescimento e desenvolvimento. Um grande beijo, que Deus abençoe e até a próxima sexta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera.